Mauro César Pereira, hein? Um jogo duríssimo do Flamengo no Maracanã e que prova que essa partida de volta vai ser muito complicada para o Flamengo, Mauro. Ontem mesmo a gente dizia que seria bom tentar mais de um gol de vantagem pela dificuldade do jogo de volta, mas pro que foi a partida, Mauro, foi justo, né? O 1-0, acho que o Flamengo não mereceu mais de um gol de vantagem e uma baita partida do Racing também, né, Mauro? O jogo foi mais ou menos aquilo que a gente imaginava, né? A única coisa que me surpreendeu foi o comportamento do Racing no começo do jogo. Ele pressionou o Flamengo na saída de bola, o que costuma fazer quando joga em casa, mas fora de casa, geralmente, o time não atua dessa maneira. Ele joga mais fechado, esperando. Me pareceu que o Gustavo Costas, depois do que ele viu em Flamengo e Estudiantes, que o Flamengo pressionou muito na saída de bola do time de La Plata e fez 2 gols em 8 minutos, poderia ter feito outros, né? O Pedro perdeu aquela chance clara aos 19, o Estudiantes poderia ter saído no intervalo perdendo de 3-4-0. E então ele subiu a marcação, manteve o Flamengo longe da sua área durante 15, 18 minutos ali, e isso foi importante para passar pela primeira fase do jogo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo dentro das possibilidades. É bom lembrar que o Flamengo jogou quarta-feira com o Botafogo, domingo com o Palmeiras, quarta-feira contra o Racing. O Racing jogou na semana passada apenas na sexta contra o Aldosivi, o pior time do campeonato, em casa, sem viagem, poupou jogadores, venceu por 1-0, e agora só vai jogar na quarta-feira que vem. Então o Racing está concentrado, descansado, o Flamengo numa sequência de jogos difíceis. Tinha que vencer 4 partidas seguidas, já venceu 3. Falta vencer o Fortaleza sábado lá no Ceará, porque na quarta-feira que vem ele pode até empatar. Mas precisava vencer o Botafogo, o Palmeiras e o Racing. Conseguiu. Até agora, 3 de 4 metas, né, digamos assim, foram atingidas. Acho que no primeiro tempo o time poderia ser um pouco mais decisivo, especialmente na hora que conseguiu fazer algumas blitz ali, ocupar mais a área adversária, pressionar um pouco mais e finalizar um pouco mais. Mas acho que foi um bom jogo difícil como se imaginava. O Cambesse fez ótimas defesas. Não acho que o Samuel Lino perdeu aquele gol. Se você olhar por trás do gol, ele bateu com força, com direção. A bola resvalou suavemente no Martirena. O Cambesse fez uma defesaça. Foi a defesa do jogo. Como aquela do Rossi, foi muito difícil também, né? Dele foi mais difícil ainda. O Rossi só teve que levantar o braço, reflexo apurado. O Cambesse saltou com a ponta do dedo, caindo, conseguiu tocar na bola. A bola ia no gol. Eu acho que o Felipe mexeu muito bem. Teve coragem, porque ele tirou o Pedro já não tinha condições de jogo, mas ele tirou também o Arrascaeta. Ele não tem medo de tirar 2 medalhões que não estavam bem, um por uma questão também física, né, uma lesão, o outro já um pouco desgastado e não estava num dia muito inspirado, então ele liberou um pouco mais ali o Carrascal para jogar solto por dentro, e a entrada do trio, né, do Lino, do Bruno Henrique e do Plata, melhorou muito o Flamengo. Melhorou muito. O Bruno Henrique, ele perdeu o gol, mas ele ajudou também a recuperação da bola, na pressão em cima da defesa do Racing, botou mais velocidade, o time ficou mais dinâmico. Eu acho que foi também importante a entrada dele ali no contexto, embora ele tenha errado num lance capital. Para a sorte dele, o Carrascal no rebote fez o gol, a bola ainda resvalou do Marco Rojo para entrar na meta do time argentino. Mas acho que foi um ótimo jogo. Isso é Libertadores, gente. Semifinal de Libertadores, ninguém entrega nada de graça. Então, um jogo difícil, disputado, palma a palma. O Racing não entrega nada, cada centímetro do campo, o time disputa cada bola. No segundo tempo, especialmente, estava fazendo o tempo passar, o goleiro caía, fazendo um pouco de cera para tentar levar no 0-0, e o Flamengo acho que mereceu a vitória. Acho que 1-0 foi um placar justo. Vencer por mais de um gol, as circunstâncias do jogo pedissem isso mesmo. Poderia ter conseguido, mas eu acho que 1-0 foi o placar compatível com o que as duas equipes apresentaram. E o Racing sofreu muito também por falta de ataque. Ele perdeu o Salas, que era o parceiro do Adriano Maravilha Martins, foi para o River Plate, fez até um gol no Palmeiras, na derrota para o time paulista no Allianz Parque na fase passada. Então, um atacante muito solitário. Esse vai ser um problema para o Racing, conseguir gerar jogo e dar companhias ali na frente para o seu bom centroavante, que ontem ficou perdido ali no meio da defesa do Flamengo boa parte do jogo. Vai ser um jogo que o Racing vai pressionar nessa de bola do Flamengo de saída, vai tentar o gol, vai finalizar de tudo quanto é canto, que é um time chuta-chuta, mas vai dar muito mais espaço para o Flamengo jogar em transição, como jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, e foi muito bem, só que sem o Pedro. Ô Mauro, uma pergunta, né, sobre o jogo. Eu vi que você falou que no primeiro tempo um pouco também, mas você acha que faltou um pouco daquela pegada de Libertadores do Flamengo no primeiro tempo ou não? Só poderia ser um pouco mais intenso? E outra,
preocupam as bolas aéreas, né, Mauro? Porque o Racing teve algumas possibilidades ali, uma que foi o gol anulado, e bem anulado, porque tem gente querendo dizer que o gol foi mal anulado, não teve que não gol. teve. Gente, o cara dá... Não, mas não teve gol. A jogada estava parada. Essa discussão é a coisa mais tosca possível. É muita vontade de caçar audiência barata. Me revolta isso, porque, cara, eu estava no estádio. Todo mundo sabia que a jogada estava parada. O árbitro apitou na hora. O Sousa subiu no cangote ali do Carrascal e deu uma cotovelada. Não, nem subiu no cangote. Ele nem subiu no cangote. Ele bate antes de subir. Ele bate antes. E o Diário Olé, pode até o Kaique, se quiser, está lá no meu Twitter, lá. O Diário Olé, que é um jornal esportivo argentino, durante o jogo publicou a foto, 2 fotos, e colocou lá que o árbitro paralisou o lance antes do que seria o gol. A jogada estava parada. Todo mundo do Maracanã sabia que estava parado. Os jogadores pararam na jogada. Não tem gol anulado. A jogada morreu antes e foi falta. Se ele não marcasse, o VAR ia mostrar, olha, uma cotovelada, foi uma agressão. Óbvio que aquilo ali é falta. Pelo amor de Deus, né, gente? As pessoas estão ficando loucas assim. E aí acontece. Aí tem eu já falei sobre isso, esse movimento para tentar vilanizar o Flamengo. Então começa até na imprensa alguns setores a tentar criar o que não houve, para falar que o Flamengo foi beneficiado, querem criar essa narrativa a qualquer custo. Isso é desonesto do ponto de vista intelectual. Isso é apelação para ganhar audiência. Isso é abjeto. Isso não é jornalismo. Eu concordo. Eu falei até ontem, depois do jogo, que eu já estava vendo alguns coleguinhas dizendo que no Brasil estaria sendo muito falado esse gol anulado. É inacreditável. É querer muito ganhar uma audiência, é querer muito forçar, porque a arbitragem foi ok. O jogo foi ok, o árbitro apitou o jogo, ninguém tava... Aquela pressão do time argentino, que eles reclamam ali, faz parte do quê? Ganhar tempo. O 0x0 estava ótimo, o Cambeses caía de vez em quando, então toda hora que tem chance de reclamar, você ganha algum minuto, ganha alguns segundos. É do jogo. Então o Racing reclamava para tentar ganhar tempo, tentar empurrar com a barriga. O 0x0 estava legal para o time visitante. Mas a arbitragem foi ok, o gol do Lino foi bem anulado. Na hora eu vi que estava impedido, e quando eu vi o replay não me restou nenhuma dúvida, sabia que ia anular, anulou corretamente, não teve nada. O jogo não teve nada, foi um jogo legal. Falar de arbitragem num jogo como esse, sei lá, cara, nem vou falar o que eu penso sobre isso, que eu vou ter que falar uma palavra aqui que vai ficar só ofensivo. É cansativo. Pode falar, Mauro César. Não, melhor não. As pessoas sabem o que é isso. Faltou pegada no primeiro tempo, na sua opinião, ou não? Normal? Acho que faltou, em alguns momentos, um pouco de agressividade, sabe? De ocupar mais a área, tentar finalizar mais. Final do primeiro tempo teve uma pressão, o Flamengo passou muito perto de marcar o gol, acho que ali poderia ser um pouco mais objetivo. Uma ou outra jogada, e o Carrascal fez uma partida quase perfeita. Só acho que ele não finalizou bem aquela bola que o Arrascaeta ajeitou para ele dentro da área do primeiro tempo, ele chutou rasteiro, o Cambeses defendeu. Se ele bate a meia altura, acho que ele tinha uma grande chance de marcar o gol. Mas eu acho que faltou um pouco disso. Mas o jogo foi difícil, foi um jogo duro, jogo difícil. É semifinal de Libertadores, não é jogo do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, não. Com relação ao jogo, um jogo dentro do esperado. Eu não imaginava que o Flamengo fosse voar, fosse passar por cima. Era uma coisa absolutamente natural que tivesse dificuldade, tá pegando um grande adversário, um time que tem um estilo diferente, claro, é um time que joga mais com bola longa, que joga mais com bola em cima do pivô e tal, mas um time com jogadores rodados, um técnico muito carismático, como já foi citado aqui, técnico que empurra os seus jogadores, que é muito querido pela torcida, tem muita ligação com o clube, enfim, dentro do normal, O fato do Flamengo ter conseguido a vitória é muito importante, ele tira um certo conforto do time do Racing, se bem que no 0x0 o Racing também teria que sair para tentar alguma coisa para evitar pênalti. Agora ele vai ter que fazer um gol para ir para os pênaltis. Então foi um jogo bom, um jogo agradável de se ver e um jogo brigado, né? É sempre final de Libertadores. Que ninguém se iluda. Hoje, salvo aconteça alguma exceção, né? O jogo de hoje, Palmeiras e LDU, também vai ser brigado. O jogo da volta em São Paulo também. O jogo da Argentina também. Estamos em fase de semifinais. São os 4 melhores. São os 4 que chegaram, os 4 com as mesmas ilusões. Então, para mim, dentro da normalidade do jogo, gostei muito da arbitragem, gostei muito do que vi da partida. Uma partida bem gostosa de ver. Anulação do gol do Samuel Lino, aí parecia que não dava mais, aí o Carrascal faz o gol, enfim, foi um jogo até o último minuto com momentos gostosos de se ver, futebol do jeito que a gente gosta, futebol jogado, jogo bem jogado,
Podia o Flamengo dar um pouquinho mais, o Racing um pouquinho mais? Pode ser, mas nós temos que colocar a tensão de uma semifinal, nós temos que considerar todos os fatores que envolvem uma partida desse nível, e dentro disso foi uma partida que me agradou bastante. Gostei muito do que vi, Pilhado. O Felipe Luiz, né, ele falou sobre algumas situações do jogo e ele reclamou, o Mauro César Pereira falou sobre esse assunto, de pouco tempo de descanso, né? O Felipe Luiz deixou claro que pediu a alteração do jogo contra o Palmeiras para o sábado, né? Mas a CBF, sempre nossa querida CBF, não mudou a data de sábado para domingo. Provavelmente, claro, por causa da televisão. É óbvio, né? Foi recorde de audiência, inclusive na televisão, Flamengo e Palmeiras. E isso a gente tem que compreender, né? Porque futebol hoje é dinheiro. Óbvio que a televisão não ia abrir mão desse jogo. Até aí a gente mostra o peso do Flamengo, né? Quando tanta gente tenta dizer, vai lá jogar sozinho, sempre recorde de audiência do Flamengo. Então, realmente muita gente tem que aturar. Bateu o recorde de audiência nesse jogo, né? Foi o recorde de audiência da televisão aberta. É realmente um time que gera uma massa absurda em audiência, mas por isso, claro, que a CBF não aceitou alterar a data do jogo. E o Felipe Luiz, ele reclamou disso. Ele reclamou da falta de descanso. O próprio Mauro César Pereira falou que o Racing jogou com time reserva, né? Muito tempo antes da partida, não vou lembrar aqui qual foi o dia, mas o Flamengo teve pouquíssimo. O Flamengo teve pouco mais de 48 horas Thiago, de descanso. Oi? Flamengo jogou carta com o Botafogo, né? Nem preciso explicar a dificuldade do jogo. O Racing jogou sexta-feira, teve data FIFA. O Racing jogou no final de semana anterior, porque eles anteciparam, teve rodada na data FIFA por conta do final de semana agora, que vai ter eleição, não vai ter jogo, porque eles não jogam em data FIFA normalmente. Então ele jogou na outro final de semana, que foi na sexta-feira mesmo. Aí o Flamengo jogou na quarta, o Racing jogou na sexta em casa com o pior time do campeonato, o Aldosivi. Ganhou de 1-0 com várias reservas em campo. O Flamengo domingo jogou com o Palmeiras, né? E agora jogou contra o Racing. Ou seja, o Flamengo fez 3 jogos difíceis, um deles contra o Racing fez um jogo mais fácil em casa, e esse. E agora o Flamengo vai a Fortaleza, o Racing espera o Flamengo lá em Avejaneda. O calendário é bem mais suave, igualzinho que está acontecendo com o Palmeiras e a LDU. Mesma coisa. É isso. Então o Felipe Luiz reclamou, e o Felipe Luiz também ficou meio brabo quando falaram que foi uma má atuação no primeiro tempo. Que quando ele foi perguntado, disseram, foi um jogo muito ruim no primeiro tempo. Realmente muito ruim, eu não achei. Mas eu, depois do primeiro tempo, questionei a falta de pegada. Eu falei, tinha que ser mais intenso, tinha que entrar mais forte, mas muito ruim também não achei. O Flamengo teve a chance do Carrascal, o Flamengo teve a chance do Arrascaeta na trave, o Flamengo teve algumas chances ali no primeiro tempo, mas faltou pegada. E o Felipe Luiz se mostrou um pouco puto, né? Com a pergunta, mas sempre do jeito elegante do Felipe Luiz. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz logo depois da partida, Kaique. Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi 48 horas, menos 72 horas por jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram, e
e a vitória é muito válida. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo. O poder que esse time tem é em transições, então é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos a chance. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Eu e a minha equipe, nós assistimos muitos jogos do Racing e a forma que eles têm de jogar. É muito difícil um treinador mudar muito a forma e o modelo de jogo que ele tem, né? Um time que joga assim, em todos os lugares que eles vão. Às vezes pressionam mais forte, às vezes não tão forte, fazem alguns ajustes pro plano de jogo especificamente, mas eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical, tentando explorar o tempo todo as costas da nossa defesa e principalmente agressivo na marcação. Agressivo, eles são muito agressivos. Os times argentinos são fortes nesses duelos e aconteceu praticamente tudo o que esperávamos, né? E eu acredito que eles também da gente. Então, foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. Vai ser um jogo desafiador, obviamente, para o Flamengo na Argentina, numa outra atmosfera, com o adversário tentando buscar o resultado. Mas eu achei muito bom o resultado para o Flamengo ontem, muito bom mesmo. Muita gente pode imaginar que 1-0 é uma vantagem curta, que o Flamengo poderia ter vencido por muito mais, até produziu oportunidades, poderia sim ter feito um placar maior. Mas eu acho que a gente tem que olhar para alguns aspectos, né, diante desse placar de 1-0. O Flamengo tem uma defesa muito forte, sofre pouquíssimos gols, tem um número elevado de jogos sem ser vazado nessa temporada. O Flamengo vai ter, com esse panorama que você citou e que vai ser o do jogo, mais espaço para jogar na partida da volta, coisa que ele teve muito pouco nesse jogo da ida. E com isso, ocasiões para jogadores que são de velocidade, que tem boa finalização, concluir em gol e talvez até ampliar essa vantagem, né? E o Flamengo passou por isso nas fases anteriores, de sair daqui com uma vantagem curta, no Beira-Rio ampliou, na Argentina contra o Estudiantes não teve a mesma felicidade, mas eu não acho que tenha sido pouco, não, 1-0. A atuação para mim foi boa do Flamengo, foi um jogo típico de Libertadores mesmo, né? Um jogo pegado, brigado, bem jogado em vários momentos. O Racing subindo marcação em alguns instantes, tentando ter a bola em alguns instantes, sendo perigoso em bola parada. O Sousa, zagueiro que inclusive está fora do jogo da volta, fez um jogo espetacular, incrível como ele defendeu muito bem, cruzamento, bola na entrada da área, se multiplicou em campo várias vezes. Então foi um jogo muito, muito bom, um jogo típico de Copa Libertadores. E se muitas vezes a gente criticou aqui, e acho que com razão, a postura do Flamengo nesse tipo de jogo, meio blasé, se der para definir dessa forma, ontem não. Ontem foi diferente, né? Foi um time que jogou uma partida de Libertadores de fato, né? Mostrou isso do começo ao fim do jogo e até o fim, até os últimos instantes para buscar, mesmo com o gol anulado, para buscar o gol do Carrascal, de grande atuação, aliás, o Carrascal muito bem no jogo. Então, acho que tem muita coisa para elogiar do Flamengo de ontem, projetando o jogo da volta e pensando também nas dificuldades que o Flamengo vai passar em Avejaneda, mas eu achei o resultado bom, muito bom, o resultado de 1-0 ontem no Maracanã.